Olá, está iniciando aqui pela TV Cidade mais uma edição do programa Papo Saudável. Queremos agradecer a sua audiência, agradecer a sua companhia e, acima de tudo, a sua confiança. Nós que estamos levando até você, semanalmente, assuntos interessantes, assuntos esclarecedores das mais diversas áreas da saúde. O que faz também de Joaçaba uma referência nesta área na nossa região. E é por isso que toda semana nós conversamos aqui com profissionais da nossa cidade. Hoje vamos falar um pouco sobre endoscopia, recebendo no nosso programa a doutora Daniela Barizon Matos, que é gastroenterologista clínica e especialista em endoscopia. Em primeiro lugar, doutora Daniela, seja bem-vinda ao nosso programa Papo Saudável para falar deste assunto tão importante, desta especialidade dentro da área da saúde, dentro da medicina. E para nós começarmos, na verdade, existe uma associação, existe um conselho somente de profissionais especialistas em endoscopia. Isso, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a SOBED, que é a sociedade que agrega todos os endoscopistas, né, e dá a titulação. Na verdade, a endoscopia, para o pessoal, para o telespectador saber, a doutora Daniela é especialista em endoscopia. É uma especialização dentro de uma residência médica que fica estudando durante tanto tempo os procedimentos? Isso, existem residências médicas que são, no geral, são de 2 anos, pode haver de 1 ano ou 2 anos, e é uma residência. Uma residência que te dá a capacitação para proceder com os exames. O telespectador está até visualizando na nossa entrevista, na parte de trás, no fundo, nós temos um aparelho de endoscopia. E, doutora, ao longo dos anos, esse tipo de aparelho, ele vem evoluindo? Quando que começou a aumentar e realmente a endoscopia se fortalecer como um ramo importantíssimo dentro da medicina? Isso. Nos últimos anos, eu diria assim, uns 40, 50 anos, a endoscopia foi evoluindo. Então, assim, antigamente eram aparelhos que só o endoscopista via, era no olho, né? A imagem não saía no vídeo, por exemplo. E o calibre também dos aparelhos, a grossura dos aparelhos eram maiores e um pouco mais incômodos para os pacientes, né? Ao correr dos anos, essa tecnologia foi aos poucos evoluindo, e aí foram diminuindo o calibre dos aparelhos e melhorando a definição. Então hoje a gente tem aparelhos com muito boa definição, que assim, nos centros mais de pesquisas e tudo isso, a gente pode encontrar aparelhos que veem quase que a célula do estômago, por exemplo, do esôfago. Mas para oferecimento ao paciente, na verdade, nós dispomos de uma tecnologia de grande centro aqui. Com certeza. Na verdade, aqui no Santa Terezinha, a doutora Daniela faz o atendimento aqui no UST, no Hospital Universitário Santa Terezinha, que tem essa aparelhagem usada para fazer a endoscopia. Na verdade, todos os serviços de endoscopia realizados pela doutora Daniela é feito aqui no hospital. Conta, na verdade, com alguns aparatos importantes, já que todo procedimento médico, ele tem algum risco. Então, por estar num hospital, isso é um fator bastante importante ou não é considerado importante, com doutora? Com certeza. Todo procedimento invasivo, todo procedimento médico invasivo tem que ter um certo aparato de segurança, né, Gustavo? Então, assim, desde a implantação de um serviço de endoscopia, tem que ser planejado, né? Para que você tenha segurança total durante a realização do exame. É um exame simples, é um exame de baixo risco, existe sempre o risco porque é um procedimento invasivo, mas é muito baixo esse risco, se tomadas as devidas precauções, né? Então, assim, o paciente tem que ser informado do que vai acontecer, o paciente chega em jejum, né, de 6 a 8 horas, e ele recebe algumas medicações que, como a gente sabe, todas as medicações podem ter efeitos colaterais para efeitos, complicações, digamos, que elas podem ser monitorizadas. Então, aí a gente dispõe de aparelhos
que identificam essas complicações para a gente poder tomar as providências. Então é preciso uma equipe treinada, né, e uma infraestrutura que possa te fornecer então esses aparelhos para que numa complicação você possa agir rápido. Né? Para o nosso telespectador até visualizar esses aparelhos, doutora, nós vamos até colocá-los na tela. O que se pode falar desses aparelhos que dão suporte, maior segurança em alguns casos mais extremos? Depois eles vão até visualizar na tela. Doutora. Acho que principalmente o oxímetro de pulso, que é um aparelho que mede a oxigenação do sangue e a frequência cardíaca. Então, durante todo o tempo que o paciente é submetido ao exame e depois na recuperação, esse aparelho é importante porque ele vai nos dar a oxigenação então e a frequência cardíaca. Está sendo monitorado o tempo inteiro? O tempo inteiro, porque como eu já falei, as medicações que são feitas na veia do paciente e até localmente, elas têm para-efeitos, né? E com esse aparelho a gente pode identificar rapidamente essas alterações, né? Que são raras acontecer, mas elas acontecem. E como eu já falei, por ser um procedimento invasivo, então é importante que a gente tome essas precauções. Esse aparelho que o pessoal está vendo na tela é o desfibrilador. Na verdade, ele ficou bastante conhecido o nome em função dos jogos de futebol, onde atletas estavam precisando, não se tinha essa estrutura nos estádios. Isso. Temos também aqui na sala de endoscopia o desfibrilador. Qual a importância desse aparelho? Porque assim, é um aparelho que ele nos ajuda na reanimação do paciente, se ocorre uma parada cardiorrespiratória, para ele ser reanimado, então, para a gente conseguir reverter os efeitos então, adversos das medicações. Então, a gente tem tubo, né, que a gente vai ter que entubar esse paciente para manter a oxigenação do sangue. A gente tem medicamentos que podem reverter também esses efeitos adversos, então é importante esse aparato que eu falei, para que se reverta então uma situação que ninguém quer que aconteça, mas ela pode acontecer com o uso de alguns tipos de medicação que são necessários no exame. Que tipos de medicações, por exemplo, nós sabemos que na endoscopia, que nós falamos uma linguagem bem leiga e a doutora, na verdade, vai dando um caráter mais profissional a essas conceituações. Na endoscopia nós temos o aparelho que é colocado através da garganta desse paciente. Como que é feito esse procedimento para não machucar tanto esse paciente, para deixar ele confortável nesse momento? Porque tem gente que pode ter medo de fazer endoscopia, justamente pelo fato de saber que um aparelho será colocado na sua garganta. Quais são as técnicas utilizadas para... A gente tem assim, geralmente os pacientes já chegam com certo receio, né? Já chegam com certo receio, porque assim, existem reflexos, né, que a gente tem quando o aparelho passa pela garganta, isso tudo, e as pessoas geralmente assim, têm um certo desconforto. Então, para evitar isso, a gente tem medicamentos, então, como um anestésico local, que a gente vai colocar alguns sprays, né? Então, a gente injeta algum spray na garganta antes de fazer o exame, para que o paciente diminua um pouco o reflexo quando o aparelho passa pela garganta. Então, a náusea, né? Quando você vai ao dentista, quando manipula a língua, tudo, então isso é um reflexo normal. Então, para diminuir esse reflexo na hora do aparelho passar pela garganta, a gente faz esse anestésico ali. Só que existe também uma dose máxima, que deve ser... protocolo respeitado. Isso, deve ser respeitado para evitar, então, os efeitos adversos, né? E aí, com esse medicamento, o paciente não vai sentir tanto na hora de passar o aparelho pela garganta, diminui um pouco. E aí, existe a pomada também dessa mesma medicação, que é usada para lubrificar o aparelho também. Ótimo, então. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo. Voltamos na sequência falando sobre endoscopia. Fique com a gente, voltamos logo logo.